Fere Pedra. Audiolivres. Trechos do livro As Bênçãos do Meu Avô, de Raquel Naomi Remen. Tradução Simone Lemberg-Heisner. Publicado pela editora Sextante em 2001. Meu avô era homem de muitas bênçãos. Elas foram prescritas há várias gerações pelos rabinos mais importantes, e cada uma delas é considerada um momento de consciência, um reconhecimento de que foi encontrada a santidade em meio à vida comum. As bênçãos não existem apenas para serem repetidas antes das refeições. Há bênçãos para os momentos em que lavamos as mãos, assistimos ao nascer do sol, perdemos um objeto ou o encontramos. Bênçãos para quando algo começa ou termina. Até mesmo a mais humilde das funções corporais tem a sua própria bênção. Meu avô era um rabino ortodoxo e dizia todas elas, batendo de leve em seu chapéu preto em homenagem a Deus, muitas e muitas vezes, enquanto ia lidando com os menores detalhes da vida diária. Eu era a filha de 2 dedicados socialistas que viam qualquer religião como o ópio do povo. Embora essas bênçãos nunca fossem repetidas em minha casa, para mim era natural dizê-las na presença do meu avô. Eu sabia inúmeras delas de cor, mas já me esqueci há muito tempo. O que não me esqueço é da importância de abençoar a vida. Quando eu era criança, parecia estar presa entre 2 visões totalmente diferentes da vida. Meu avô e seu sentido da natureza sagrada do mundo, e meus tios, tias e primos e sua postura altamente acadêmica, voltada para a pesquisa. Todos os filhos do meu avô eram médicos e enfermeiras, assim como muitos de seus netos. À medida que fui crescendo e o tempo criou uma distância cada vez maior entre nós, meu avô foi se tornando uma ilha de misticismo no vasto mar da ciência. Desesperada para alcançar meus objetivos e contribuir com a sociedade, aos poucos eu o fui colocando no fundo da memória, junto com as lembranças da infância. Ele morreu quando eu tinha 7 anos. Muitos anos passariam até que eu fizesse a conexão entre as suas ideias e a medicina. Às vezes, quando estamos diante de situações difíceis, caminhos divergentes acabam nos levando ao mesmo destino. Meu avô abençoava a vida e seus filhos serviam a ela. Mas no final, esses 2 caminhos podem ser um só. Como jovem médica, eu pensava que servir a vida fosse algo dramático, repleto de ação e de decisões tomadas em segundos. Uma questão de passar noites sem dormir e viajar em ambulâncias enganando o anjo da morte. Um papel que só poderia ser desempenhado por aqueles que se preparam durante muitos anos. Agora sei que esta é a menor parte da natureza do ato de servir. Sei que o serviço é pequeno, silencioso e está em toda parte. Sei que servimos com mais frequência através de quem somos do que através daquilo que sabemos. E que todos servem, estejam conscientes disso ou não. Abençoamos a vida ao nosso redor muito mais do que percebemos. Muitas atitudes simples e comuns podem afetar profundamente os que nos rodeiam. Um telefonema inesperado, um leve toque de mão, a generosa disponibilidade para ouvir, um afetuoso piscar de olhos, um sorriso amigo. Podemos abençoar estranhos e ser abençoados por eles. Grandes mensagens vêm em pequenas embalagens. O simples ato de devolver um brinco perdido ou de dar passagem para um carro no trânsito pode ser suficiente para renovar a confiança de uma pessoa na vida.
As bênçãos vêm em formatos tão simples como o cumprimento usado normalmente na Índia. Quando se encontram, os indianos baixam a cabeça e dizem: Namastê, vejo a centelha divina dentro de você. Com frequência somos enganados pela aparência das pessoas, sua idade, doença, raiva, mesquinhez, ou estamos apenas ocupados demais para reconhecer que existe bondade e integridade em cada um de nós, mesmo que estejam escondidas. Estamos com muita pressa ou distraídos demais para parar e observá-las. Quando reconhecemos a centelha de Deus no outro, nós a reacendemos com nossa atenção, tornando-a mais forte, ainda que esteja profundamente enterrada há muito tempo. Quando abençoamos alguém, tocamos a bondade guardada nessa pessoa e desejamos que ela a devolva. Tudo o que está sendo gerado em nós mesmos e no mundo precisa ser abençoado. Meu avô acreditava que Deus fez todas as coisas. Ele dizia: depende de nós fortalecê-las, alimentá-las e libertá-las sempre que for possível. As bênçãos fortalecem e alimentam a vida da mesma maneira que a água. Uma vez uma mulher me disse que não sentia necessidade de procurar os que estavam ao seu redor porque rezava todas as noites. Isso era o bastante. Mas enquanto uma prece trata do relacionamento com Deus, uma bênção trata do relacionamento com a centelha de Deus que existe no interior do outro. Deus pode não precisar tanto da nossa atenção quanto a pessoa ao nosso lado no ônibus, ou atrás de nós, na fila do supermercado. Todos os indivíduos são importantes, assim como suas bênçãos. Quando abençoamos o outro, oferecemos a ele um refúgio contra um mundo indiferente. Todos nós temos a capacidade de abençoar a vida. O poder de nossas bênçãos não diminui com a idade ou com alguma doença. Ao contrário, elas se tornam mais poderosas à medida que envelhecemos. Elas sobreviveram à batalha da nossa experiência. Podemos ter empreendido uma longa e árdua viagem ao lugar onde é possível lembrar-nos novamente de quem somos. O fato de termos viajado e lembrado traz esperança àqueles a quem abençoamos. Talvez com o tempo eles também sejam capazes de lembrar desse lugar que fica além da competição e da luta, o lugar onde pertencemos uns aos outros. Uma bênção não é algo que uma pessoa oferece à outra. Uma bênção é um momento de encontro, um certo tipo de relacionamento no qual as pessoas envolvidas lembram-se e reconhecem sua verdadeira natureza e seu real valor, fortalecendo a inteireza uma da outra. Cultivando essa inteireza nos nossos relacionamentos, oferecemos ao outro a oportunidade de ser inteiro sem nenhum constrangimento e tornar-se um abrigo contra tudo aquilo que não seja verdadeiro dentro dele e ao seu redor. Fazemos com que o outro seja capaz de saber quem ele é. Aprendi isso primeiramente com pessoas que estavam morrendo. Elas haviam tornado suas relações com o próximo mais verdadeiras, pois só viam sentido naquilo que era autêntico. Essas pessoas não mais se utilizavam de artifícios para mudar o seu modo de ser e conseguir aprovação. Assim sendo, permitiam que os outros também removessem suas máscaras. Sua decidida aceitação permitiu-me ver algo que estava quase esquecido. Em sua presença, percebi que muitas de minhas próprias mudanças me haviam tornado menor e, de certa maneira, mais fraca. Partes de mim que eu havia censurado e escondido por muitos anos foram desejadas e até necessitadas por aqueles que estavam à beira da morte. Senti a minha vida abençoada por aquelas pessoas.
Sem nenhum embaraço, sentia expandir-se e retomar seus reais tamanho, forma e poder. Levei muito tempo para compreender que não é preciso estar morrendo para abençoar o outro dessa maneira. Aqueles que abençoam e servem a vida encontram uma força, um lugar do qual sentem fazer parte, um abrigo contra uma vida sem sentido, vazia e solitária. Abençoar a vida aproxima-nos uns dos outros e do nosso eu verdadeiro. Quando as pessoas são abençoadas, descobrem que sua vida é importante, que há algo nelas digno de receber uma bênção. E quando abençoamos o outro, podemos descobrir que isso também é válido para nós. Não servimos o fraco ou o vencido, servimos a inteireza uns dos outros e da própria vida. A parte dentro de você que eu sirvo é a mesma que é fortalecida dentro de mim no momento em que sirvo. Diferentemente de ajudar, reparar e resgatar, o servir é mútuo. Há muitas maneiras de servir e fortalecer a vida ao nosso redor, através da amizade, paternidade ou trabalho, da gentileza, compreensão, generosidade ou aceitação, e através da filantropia, do nosso exemplo, nosso encorajamento, nossa ativa participação, nossa crença. Não importa como o façamos, o ato de servir nos abençoará. Quando oferecemos nossas bênçãos com generosidade, a luz do mundo ganha força ao nosso redor e dentro de nós. A Cabala refere-se às tarefas humanas coletivas como Tikkun Olam, ou seja, nós amparamos e reformamos o mundo. Quantas vezes deixamos de receber as bênçãos que nos são dadas? Não paramos nem abrimos espaço para acolhê-las. Enchemos a nossa vida de tantas outras coisas que não sobra lugar para abrigá-las. Uma das minhas pacientes me disse uma vez que vê as pessoas como se estivessem circundadas por suas bênçãos, paradas no ar, às vezes durante muitos anos, como aviões, esperando a sua vez de pousar nos aeroportos, sem lugar para descer. Ficam aguardando um instante do nosso tempo, da nossa atenção. As pessoas que sofrem de doenças graves frequentemente se libertam de uma série de valores e sua enfermidade cria pela primeira vez uma abertura em suas vidas. Elas acabam descobrindo maneiras de receber todas as bênçãos que lhes são oferecidas, até mesmo aquelas que lhes foram dadas há muito tempo. Essas pessoas me mostraram como receber minhas bênçãos. Há muitos anos cuidei de uma mulher chamada May Thomas. May trabalhou durante toda a sua vida. Fazia faxina para conseguir educar 7 filhos e vários netos. Quando a conheci, ela estava envelhecida e completamente tomada pela doença. May celebrava a vida. Sua risada era pura alegria. Fazia com que as pessoas se lembrassem de como rir. Passados vários anos, pensar nela me fazia sorrir. À medida que May foi ficando mais doente, passei a telefonar-lhe com frequência, querendo saber como estava. Ela sempre atendia o telefone com as mesmas palavras. Estou abençoada, irmã. Estou abençoada. Na noite anterior à sua morte, liguei para a casa dela e sua família levou o telefone até a sua cama. Pude ouvi-la tossir e limpar a garganta, buscando ar suficiente para falar, apesar do pulmão tomado pela doença, arrastando-se em meio a uma nuvem de morfina para conectar-se à minha voz. Lágrimas encheram meus olhos. May, é Raquel. Como está você? Ouvi um som que não pude identificar, mas que logo se transformou numa profunda risada. Estou abençoada, Raquel. Estou abençoada.
ela respondeu. Só somos capazes de abençoar o outro quando também nos sentimos abençoados. Abençoar a vida é muito mais celebrá-la do que procurar endireitá-la. Para isso, é preciso valorizar a vida como ela é e aceitar aquilo que não podemos compreender. É preciso desenvolver a capacidade de reconhecer e usufruir a alegria. Não é a nossa crítica nem nossa raiva que nos permitem seguir em frente e promover mudanças. O mais importante é reconhecer que não estamos sozinhos na tarefa de reconstruir o mundo. Nas tardes de sexta-feira depois da escola, quando eu chegava na casa de meu avô, o chá já estava servido sobre a mesa da cozinha. Meu avô não bebia o chá da mesma maneira que os pais de meus amigos. Ele colocava um cubo de açúcar entre os dentes e tomava o líquido quente direto do copo. Eu fazia o mesmo. Preferia assim do que da maneira que me faziam beber em casa. Depois do chá, vovô colocava 2 velas sobre a mesa e as acendia. Então, conversava um pouco com Deus, em hebraico. Algumas vezes falava alto, mas geralmente fechava os olhos e ficava em silêncio. Eu sabia que ele estava falando com Deus através do coração. Ficava sentada e esperava pacientemente, pois a melhor parte da semana estava para começar. Quando terminava de falar com Deus, ele olhava para mim e dizia: "Venha cá, Neshumele." Eu ficava de frente para ele e vovô colocava as mãos suavemente sobre a minha cabeça. Começava agradecendo a Deus por eu existir e por fazer dele o meu avô. Mencionava especificamente os meus progressos naquela semana e contava a Deus alguma verdade a meu respeito. A cada semana eu esperava para ver o que seria. Se eu tivesse cometido erros durante a semana, ele falava da minha honestidade em dizer a verdade. Se houvesse algum fracasso, ele valorizava o quanto eu tinha me esforçado para acertar. Se tivesse tirado mesmo uma soneca com a luz do quarto apagada, ele festejava a minha coragem por dormir no escuro. Então vovô me abençoava e pedia às mulheres do passado, que eu conhecia de tantas histórias, Sara, Raquel, Lia e Rebeca, que tomassem conta de mim. Aqueles eram os únicos instantes da semana em que eu me sentia totalmente segura e em paz. Os membros de minha família, quase todos médicos e profissionais da saúde, lutavam constantemente para aprender e progredir cada vez mais. Nada era suficiente. Havia sempre um novo nível de exigência. Se eu tirasse 98 numa prova, o comentário de meu pai seria: "O que aconteceu com os 2 pontos que estão faltando?" Corri atrás daqueles 2 pontos sem descanso durante toda a infância. Mas meu avô não se preocupava com isso. Para ele, eu já era o suficiente. E de alguma maneira, quando eu estava com ele, tinha mais absoluta certeza de que isso era verdade. Meu avô morreu quando eu tinha 7 anos. Foi muito difícil para mim, pois nunca vivera num mundo sem ele. Ele me olhava de uma maneira que ninguém jamais olhou e me chamava por um nome especial, Neshumele, que quer dizer querida alma pequenina. Ninguém mais me chamava assim. No começo fiquei com medo de que sem ele para olhar por mim e contar a Deus quem eu era, eu poderia desaparecer. Mas com o passar do tempo, comecei a entender que, de alguma forma misteriosa, eu tinha aprendido a me ver através dos olhos do meu avô. E que, uma vez abençoados, estamos abençoados para sempre. Muitos anos mais tarde, quando, já bem velha, minha mãe surpreendentemente começou a acender velas e a conversar com Deus, contei sobre aquelas bênçãos e o quanto elas significaram para mim. Ela sorriu e disse: "Eu abençoei você durante toda a minha vida.
Só não tive a sabedoria de fazer isso em voz alta. Às vezes, uma ferida é o lugar onde encontramos vida pela primeira vez. Para isso, precisamos perceber o seu poder e entender os seus caminhos. A ferida pode trazer uma sabedoria capaz de nos fazer viver melhor, permitindo que tenhamos uma visão mais verdadeira de nós mesmos e da vida. Uma das últimas histórias que meu avô me contou foi sobre um homem chamado Jacó, que tinha sido atacado durante a noite quando dormia sozinho à beira de um rio. Ele estava viajando e resolveu parar para comer e descansar, pois o lugar parecia seguro. De repente, Jacó acordou e se viu preso ao chão por braços muito fortes. Estava tão escuro que ele não podia enxergar o rosto do inimigo, mas podia sentir o seu poder. Juntando todas as suas forças, começou a lutar para se libertar. Era um pesadelo, vovô? Perguntei, esperançosa. Naquela época eu sofria de pesadelos e tinha que dormir com uma pequena lâmpada acesa. Cheguei mais perto de meu avô e peguei sua mão. Não, Neshumele, ele respondeu. Era verdade, mas aconteceu há muitos anos. Jacó podia ouvir a respiração do seu agressor, podia sentir o tecido de sua roupa, podia até sentir o seu cheiro. Ele era um homem forte, mas mesmo usando toda a sua força, não conseguia se soltar e nem derrubar o inimigo. Rolavam pelo chão, lutando com fúria. Quanto tempo eles lutaram, vovô? Perguntei, ansiosa. Por muito tempo, Neshumele, mas a escuridão não dura para sempre. Começou a amanhecer e quando a luz chegou, Jacó percebeu que estivera lutando com um anjo. Fiquei surpresa. Um anjo de verdade, vovô, com asas? Não sei se ele tinha asas, Neshumele, mas era sem dúvida um anjo. Com a chegada da luz, o anjo soltou Jacó e tentou ir embora, mas Jacó o impediu. Deixe-me ir, pediu o anjo. Não vou deixar você ir enquanto não me abençoar, falou Jacó. O anjo lutou com força, pois queria muito escapar, mas Jacó o manteve preso. E então o anjo lhe deu uma bênção. Eu me senti muito aliviada. E aí ele foi embora, vovô? É o fim da história? É, respondeu meu avô. Mas Jacó machucou a perna na luta. Antes de ir embora, o anjo tocou-o no lugar do ferimento. Isso era algo que eu podia entender. Minha mãe costumava fazer o mesmo. Ele tocou para ajudar a sarar, vovô? Perguntei. Meu avô balançou a cabeça. Acho que não, Neshumele. Ele o tocou ali para que Jacó se lembrasse. Jacó carregou o ferimento pelo resto da vida. Era o lugar da lembrança. Aquela história me deixou perplexa. Como poderia alguém confundir um anjo com um inimigo? Mas vovô disse que isso acontecia sempre. Mesmo assim, ele disse, essa não é a parte principal da história. A parte mais importante é que tudo tem a sua bênção. No ano anterior à sua morte, meu avô contou-me essa história várias vezes. 8 ou 9 anos depois, no meio da noite, a doença com que tenho convivido por mais de 40 anos evidenciou-se da maneira mais insólita que se poderia imaginar. Eu tive uma forte hemorragia interna. Aconteceu sem nenhum aviso. Fiquei em coma e permaneci no hospital por vários meses. A escuridão e a luta prolongaram-se ainda por muitos anos. Quando olho para o passado, fico pensando se meu avô, velho e próximo da morte, não tinha me deixado essa história como uma bússola. É uma história enigmática sobre a natureza das bênçãos e a natureza dos inimigos. Como é tentador soltar o inimigo e fugir, abandonar a luta no passado o mais rápido possível e seguir em frente. A vida poderia ser mais fácil assim, mas muito menos autêntica.
Talvez a sabedoria consista em se engajar na vida, tal como a recebemos, da maneira mais completa e corajosa possível, e não soltá-la enquanto não encontrarmos a bênção desconhecida que existe em todas as coisas. Uma vez, meu avô me deu um cálice de prata tão pequenino que só podia conter a quantidade de vinho que caberia num dedal. Em seu bojo havia gravado um laço com longas pontas de fita. Fora feito na Rússia há muitos anos. Vovô me deu numa das inúmeras tardes que passávamos juntos, sentados à mesa da cozinha da casa de meus pais, memorizando frases de seus velhos livros e discutindo a natureza da vida. Eu era muito nova, tinha uns 5 ou 6 anos, e quando ficava inquieta, vovô conseguia retomar minha atenção trazendo o vinho sacramental de uva Concorde, que ficava guardado no fundo da geladeira. Ele enchia de vinho o meu lindo cálice adornado com fitas e colocava um pouco para si num grande cálice sacramental de prata, usado há muitas gerações. Então, fazíamos um brinde. Naquela época, a única comemoração que eu conhecia era cantar parabéns para você e soprar as velas. Aquele novo brinde era muito melhor. Meu avô tinha me falado sobre o brinde que fazíamos. Era uma única palavra em hebraico, Lechaim, que significa a vida. Ele sempre dizia essa palavra com muito entusiasmo. Há uma vida feliz, vovô? Indaguei uma vez. Ele balançou a cabeça. É apenas a vida. No início não vi muito sentido naquilo e lutei para compreender o significado. É como uma reza? Perguntei incerta. Ah, não, Neshumele, ele me disse. Nós rezamos por aquilo que não temos e a vida nós já temos. Então, por que dizemos isso antes de beber o vinho? Ele sorriu para mim afetuosamente. Vovô, exclamei desconfiada, você inventou isso. Ele achou graça e me garantiu que não era invenção. Por milhares de anos em todo o mundo, as pessoas têm repetido essa mesma palavra umas para as outras antes de beber o vinho juntas. Era uma tradição judaica. Senti-me um tanto perplexa. Está escrito na Bíblia, vovô? Perguntei. Não, Neshumele. Está escrito no coração das pessoas. Percebendo minha expressão confusa, ele me explicou que Lechaim significa, sejam quais forem as dificuldades, mesmo que seja injusta ou dolorosa, a vida é sagrada e merece ser celebrada. Até o vinho é doce para nos lembrar que a vida em si é uma bênção. Já faz quase 55 anos que ouvi a voz de meu avô pela última vez, mas lembro-me da alegria com a qual ele brindava a vida e o brilho de seus olhos quando dizia Lechaim. Sempre me pareceu extraordinário o fato de que tal brinde pudesse ser oferecido a tantas gerações por um povo para quem a vida não tem sido fácil. Por outro lado, talvez ele só possa mesmo ser feito por pessoas assim, e apenas aqueles que enfrentaram perdas e sofrimentos consigam compreender a sua força. Lechaim é uma forma de viver a vida. À medida que vou ficando mais velha, sinto que esse brinde me fala cada vez menos da celebração da vida e mais da sabedoria de optar pela vida. Nos vários anos em que venho aconselhando pacientes com câncer, fui testemunha inúmeras vezes de pessoas que optaram pela vida apesar das perdas, das dores e dificuldades. A mesma alegria imutável que vi nos olhos de meu avô estava em cada uma delas.
Estejamos ou não conscientes disso, o fato é que aperfeiçoamos a nossa qualidade humana no decurso de nossas vidas. Cada vez mais, as pessoas buscam técnicas espirituais para ajudá-las nessa função, mas as alegrias e os sofrimentos também farão isso por elas. Cada existência nos traz inúmeras oportunidades de nos tornarmos mais plenos. A vida oferece sua sabedoria com generosidade, tudo nos ensina. Nem todos aprendem. A vida nos pede o mesmo que nos era exigido nas salas de aula. Acorde, preste atenção. Mas prestar atenção não é algo simples. É preciso que não nos deixemos distrair por expectativas, experiências passadas, rótulos e máscaras. Não podemos tirar conclusões precipitadas e precisamos estar receptivos às surpresas. A sabedoria alcança mais facilmente aqueles que têm coragem de abraçar a vida sem fazer julgamentos e que se dispõem a esperar sem saber, algumas vezes por um longo tempo. Pode ser preciso sofrer, porém no final seremos mais do que éramos quando começamos. Existe a semente de uma plenitude maior em cada um de nós. Sabedoria, porém, não é algo que adquirimos, é o que, com o passar do tempo, podemos nos tornar. Ela envolve uma mudança em nossa natureza básica, um aprofundamento de nossa capacidade de compaixão, de benevolência, de perdão, de não ferir e de servir. A própria vida rega a semente dentro de nós. Nossa capacidade de sabedoria cresce naturalmente no decorrer de nossas vidas. Saber que uma semente está presente em cada um traz uma mudança na forma de ver o mundo. Somos muito mais do que aparentamos. Muitas coisas não são exatamente como parecem ser. O que podemos ver e tocar no fruto do carvalho, sua cor, peso, dureza, comprimento e largura, não pode sequer nos dar uma ideia do segredo de seu potencial, que no devido tempo vai se tornar visível. O fruto do carvalho não faz o menor sentido se não soubermos que, guardado dentro dele, existe algo esperando para se revelar e que sabe como se transformar numa árvore. Nossa humanidade essencial é definida pela capacidade de crescer em sabedoria. Nenhum de nós é apenas o que aparenta ser. Cada semente aguarda ansiosa até a total expressão de sua natureza e aproveita todas as oportunidades para pôr em prática a sua capacidade de se transformar num carvalho. Também dentro de nós existe um anseio natural pela plenitude e a sabedoria. Sua força varia de uma pessoa para outra. Pode ser consciente em alguns ou estar profundamente enterrada em outros, mas está sempre lá. A plenitude é uma necessidade básica do ser humano. Nenhum de nós nasce sábio. O avô que conheci era um homem velho. Quando eu nasci, a vida já o tinha lapidado e ensinado muito. Antes disso, ele fora um jovem brilhante, estudioso do Velho Testamento, orgulhoso de seu intelecto e de seu saber, o centro de uma congregação de judeus ortodoxos devotos que aceitavam inteiramente seus ensinamentos como se fossem lei. Ele viveu num mundo simples, onde havia um sentido claro do que era certo ou errado. Acho que eu não o teria amado naquela época. Quase tenho certeza de que seus filhos também. Uma vez, minha mãe me contou um fato que aconteceu quando ela era ainda uma menina. As leis judaicas ortodoxas proíbem que haja imagens esculpidas nas sinagogas e nas casas. Essa lei estendia-se às bonecas, e por isso mamãe e sua irmã menor nunca possuíram uma.
Com pena das duas meninas, uma das mulheres que moravam na pequena cidade russa onde viviam presenteou-as com uma boneca de cabeça de porcelana, olhos azuis e cabelos muito louros. Foi uma imensa alegria para as duas irmãs, mas vovô acabou descobrindo. Num acesso de raiva, ele tomou a boneca e a jogou longe, partindo-a em centenas de pedaços. Mamãe tinha mais de 70 anos quando me contou essa história. Ainda assim, seus olhos se encheram de lágrimas. A história de como a família conseguiu o seu nome americano também é bastante reveladora. Alguns anos antes do primeiro pogrom, o movimento contra os judeus que aconteceu na Polônia e na Rússia no início do século XX, meu avô acordou no meio da noite devido a um sonho que o deixou muito perturbado. A morte tinha estendido uma enorme asa negra, apagando as luzes de todas as sinagogas do leste europeu. Ele conhecia quase todas pelo nome e, horrorizado, testemunhou a sua destruição uma por uma. Vovô não conseguiu tirar esse sonho da cabeça, mas não era capaz de compreendê-lo. Algumas semanas depois, quando ele se repetiu, vovô o interpretou como uma mensagem e um aviso. Juntou sua família e toda a congregação e partiu para os Estados Unidos. Assim como tantas outras, nossa família recebeu um novo nome ao desembarcar na ilha Ellis, em Nova York. Quando finalmente conseguiram chegar à mesa da imigração, o funcionário que se sentava atrás dela perguntou ao meu avô como ele se chamava. Protegido pelo respeito e pela tradição que o cercavam na Rússia, vovô jamais fora tratado daquela maneira, naquele tom de voz, e assim ficou simplesmente parado, olhando para o tal sujeito. Pensando que vovô não tinha entendido, o homem repetiu a pergunta, dessa vez em Yiddish. Naquela época, aquela era a língua dos ignorantes, das mulheres e das crianças. Embora entendesse perfeitamente, vovô raramente falava o Yiddish. Em geral, as pessoas se dirigiam a ele em hebraico, a língua de Deus. Sentindo-se imensamente ofendido, ele virou as costas. Posso vê-lo em minha mente, de pé, jovem e ultrajado, usando casaco e chapéu pretos, a barba longa, os braços cruzados à frente, de costas para o funcionário. É difícil acreditar que aquele era o mesmo homem que 40 anos mais tarde diria à sua neta de 5 anos que sentir-se ofendido nos separa de Deus, tanto quanto ofender. Enquanto isso, minha avó Raquel, uma mulher ainda jovem, tentava acalmar seus 6 filhos pequenos, assustados diante do novo mundo ao seu redor. Ela falava com eles em Yiddish, tentando aplacar seu choro e confortá-los. Quietinhas, lindas crianças, doces crianças, ela dizia. Sem conseguir nenhuma resposta do meu avô, o funcionário apenas disse Ziskind e chamou o próximo. Ziskind é doce criança, e meu avô se tornou o rabino Ziskind pelo resto da vida. Tenho dificuldade em ligar as histórias de meu avô quando jovem ao homem já velho que foi o centro do meu mundo na infância. Quando o conheci, ele já tinha percebido que o sentido literal da lei era muito menos precioso do que seu espírito, que o Espírito de Deus habita a alma e não a mente, e que o coração de uma menina que não falava nem Yiddish nem hebraico poderia conversar diretamente com Deus, em sua própria língua. A nossa luta permanente é para livrar-nos das ilusões e crescer em sabedoria. O processo de crescimento em sabedoria acontece dentro de nós e ao nosso redor. Nem sempre é agradável ou proposital. Nós tropeçamos e caímos muitas vezes no escuro,
usando de todos os meios para nos aproximarmos cada vez mais daquilo que somos realmente. É um esforço que merece a nossa paciência, nosso apoio, nossa solidariedade e nossa atenção. Segundo aqueles que retornaram de experiências de quase morte, estamos todos aqui para crescer em sabedoria e aprender como amar melhor. À medida que cada um de nós faz isso à sua maneira, vamos lentamente nos transformando numa bênção para os que nos rodeiam e numa luz que clareia o mundo. Num dos textos da Mishiná, Maimônides, o grande médico e rabino, descreve os 8 níveis da caridade, ou as maneiras de sermos generosos com o próximo. Esse era um dos muitos ensinamentos tradicionais que meu avô e eu costumávamos discutir e procurar compreender. Naquela época, ele era um rabino ortodoxo, um eterno estudante do Talmud, e eu, uma menina de 5 anos. Quando um texto era sutil e complexo, vovô o simplificava, mantendo a história básica que ele continha. Foi assim que ele me explicou. No 8º e mais baixo nível de generosidade com o próximo, um homem compra de má vontade um casaco para um outro que treme de frio e que lhe pede ajuda. Ele entrega o presente diante de testemunhas e espera para receber o agradecimento. No 7º nível, um homem faz o mesmo, sem esperar que lhe peçam ajuda. No 6º nível, ele faz o mesmo, de coração aberto, sem esperar que lhe peçam ajuda. No 5º nível, um homem dá um casaco que tinha comprado de bom grado, mas o faz sem que ninguém saiba. No 4º nível, um homem de bom grado e sem testemunhas dá o seu próprio casaco a um outro. No 3º nível, um homem de bom grado dá o seu próprio casaco a um outro que não sabe quem lhe ofertou tal presente, mas aquele que deu conhece a pessoa que lhe ficou devedora. No 2º nível, ele dá o seu casaco de bom grado sem ter ideia de quem o recebeu. Mas o homem que recebeu o presente sabe quem merece seu agradecimento. Finalmente, no 1º e mais puro dos níveis, um homem de bom grado dá o seu próprio casaco sem saber quem vai recebê-lo, e aquele que o recebe não sabe quem o ofertou. Então, o ato de dar torna-se uma expressão natural da bondade em cada um e acontece de maneira tão simples quanto as flores oferecendo seu perfume. Naquela época, ser boa e fazer tudo certo era muito importante para mim, e eu ouvi a sua descrição com bastante cuidado. Eu só vou fazer isso da maneira certa, vovô, assegurei. Ele começou a rir e me disse com ternura: Ah, Neshumeli, aqui existe uma situação muito especial. Imagine que todas as pessoas fossem generosas com os que estão ao seu redor, da maneira como fez o primeiro homem. De má vontade, um casaco comprado, na presença de testemunhas, alguém que precisa e que pediu ajuda. Se todos nós agíssemos assim, haveria maior ou menor sofrimento no mundo? Refleti um pouco. Dentro de mim, a necessidade de agir corretamente lutava contra a simplicidade da pergunta. Menor sofrimento, concluí finalmente, embora ainda confusa. Isso mesmo, ele disse sorrindo. É verdade. Algumas coisas têm tamanha bondade em si que merecem ser feitas da maneira que for possível. Sem dúvida, existem formas de dar
que diminuem o outro, roubando-lhe a dignidade e o amor próprio. Podemos aprender como dar sem tirar nada, e com frequência aprendemos enquanto o fazemos. Entretanto, de acordo com meu avô, é melhor abençoar mal a vida do que não abençoá-la nunca. Quando eu tinha 6 anos e estava no 1º grau, nossa escola tornou-se ecumênica. Além de uma árvore de Natal decorativa em cada sala de aula, todas as turmas participavam da cerimônia de acender as velas de Chanukah, o que, conforme nos ensinou a professora, era o que os judeus faziam, em vez de comemorar o Natal. No primeiro dia de celebrações, ela nos mostrou uma menorá de Chanukah, um candelabro especial com lugar para 8 velas, e explicou que todos os dias ao pôr do sol, cada uma delas seria acesa até completar os 8 braços. Então, ela nos contou uma história da Bíblia, a dos Macabeus, impetuosos guerreiros judeus que há muitos anos lutaram numa grande batalha para defender seu povo, até que todas as provisões terminaram, até mesmo o óleo que mantinha acesa a lâmpada eterna sobre o altar da sinagoga. Essa lâmpada era acesa quando a sinagoga era consagrada como a casa de Deus e nunca poderia ser apagada. Sua presença iluminada significava que o Espírito de Deus morava entre o povo judeu. Todos acreditavam que o fim estava próximo. Assim que a lâmpada se apagasse, Deus os abandonaria e eles estariam perdidos. Mas ela continuou a queimar durante 8 dias, sem óleo para alimentar a chama, e os macabeus triunfaram sobre seus inimigos. Chanukah nos fala do milagre da luz, disse a professora. Embora gostasse muito de acender velas, achei aquela história maçante. A parte sobre a guerra foi a de que menos gostei. Apesar dos ensinamentos da professora, meu avô, que era um rabino, me tinha dito que o Espírito de Deus está com todas as pessoas e eu não acreditava nessa história de Deus ter seus favoritos. Todas as tardes eu passava 1 hora ou mais na casa de meu avô depois da escola, bebendo chá, comendo biscoitos, até que mamãe saísse do trabalho e fosse me buscar. Naquela tarde, contei ao meu avô o que a professora tinha dito sobre Chanukah e perguntei se ele também conhecia a história dos Macabeus. Vovô sorriu e disse que sim. A guerra é um período de escuridão, Neshumeli. A história de Chanukah é uma das muitas histórias sobre escuridão e luz que as pessoas contam umas para as outras nessa época do ano. Olhei para fora da janela da cozinha. A neve começara a cair. Mas por que isso, vovô? Indaguei. O inverno também é um período de escuridão, Neshumeli. As noites começam mais cedo e duram mais tempo. Assim, no escuro, as pessoas contam histórias sobre a luz para fortalecer suas esperanças. A história dos Macabeus é muito antiga, mas não é a mais antiga que existe sobre escuridão e luz. Venha cá, ele disse, levando-me até seu escritório. Lá, abriu a tampa da escrivaninha e tirou dali uma menorá. A menorá da minha professora era feita de barro, mas a do vovô era muito maior e feita de prata. Um castiçal que ele trouxera da Rússia, pertencera ao seu pai, meu bisavô. Ele pegou uma caixa de fósforo e uma das velas e colocou-as sobre a mesa do escritório. As velas usadas por minha professora eram pequeninas e coloridas, mas as do meu avô eram grandes e brancas. Elas vão queimar a noite toda, até o sol nascer, me explicou. Entregando-me uma das velas, vovô colocou outra na menorá. Hoje é a primeira noite de Chanukah, por isso vamos acender uma vela. Pegou a Bíblia e abriu na primeira página. A mais antiga história sobre escuridão e luz é a do começo do mundo, explicou o vovô. Ele começou a ler. No princípio,
A escuridão pairava sobre as águas e o Espírito de Deus movia-se na escuridão como um forte vento sobre a face das águas. E Deus disse: faça-se a luz. Olhei para a vovô, seu rosto brilhando, iluminado pelo poder daquelas palavras. Fiquei fascinada. Foi assim que o mundo começou, Neshumeli. A vida e todas as bênçãos de Deus começaram com a dádiva da luz. Agora, prosseguiu, vou apagar as luzes e vai haver escuridão, como era no princípio. Vamos ver o que significa receber essa dádiva. Naquela época eu tinha medo do escuro e a ideia de apagar as luzes não era muito confortável para mim. Você vai ficar aqui ao meu lado no escuro, vovô? Perguntei um pouco trêmula. É claro que vou, Neshumeli. Eu estarei aqui e Deus também. Diga-me quando estiver pronta para começar. Quando eu lhe dei um sinal, vovô apagou as 2 lâmpadas. O velho escritório era uma sala antiga, sem janelas, coberto de livros do chão até o teto. Ficou muito escuro. Após cerca de 1 minuto, vovô riscou um fósforo e acendeu a vela que eu estava segurando. Ela não produziu muita luz e mal pude distinguir o candelabro em cima da mesa. O resto do escritório estava coberto de sombras. Segurei minha vela com força. Na menorá havia somente mais uma. Vovô me disse para acendê-la com a minha e logo depois tomou-a de minhas mãos e colocou-a também na menorá. Olhei para as 2 velas ardendo juntas e me senti um pouco melhor. Amanhã, disse vovô, vamos acender mais uma. Na tarde seguinte, na hora do pôr do sol, voltamos a nos sentar juntos na escuridão. Dessa vez, meu avô tinha colocado 2 velas no candelabro. Quando ele acendeu a minha vela, usei sua chama para acender cuidadosamente as outras 2, uma de cada vez. Sentamos e ficamos um longo tempo observando as 3 velas que queimavam. Repetimos isso tudo durante todos os dias de uma semana. Ao pôr do sol, eu acendia 3, depois 4, até que no último dia usei minha vela para acender as outras 7 e o escritório encheu-se de luz. Acomodei-me na cadeira e fiquei admirando a menorá com todas as velas acesas. Era tão bonito que meu coração doía e meus olhos encheram-se de lágrimas. É lindo, vovô, suspirei. É sim, ele disse. Mas a menorá de Deus é ainda mais bonita, Neshumeli. A menorá de Deus é feita de gente e não de velas. Perplexa, olhei para vovô. A história de Chanuká diz que a luz de Deus arde na escuridão mesmo sem óleo. E é verdade, explicou meu avô. Esse é um dos milagres da luz, mas não é só isso. Existe um lugar em cada um de nós que pode guardar a luz. Deus nos fez assim. Quando Ele diz, faça-se a luz, está falando conosco pessoalmente, Neshumeli. Ele está nos revelando o que é possível, como podemos escolher viver. Mas uma única vela não consegue iluminar a escuridão. Deus nos deu apenas a chance de guardar a luz. Ele nos deu a capacidade de acender e fortalecer a luz uns nos outros, passando-a adiante. Essa é a forma pela qual a luz de Deus vai brilhar para sempre neste mundo. Após muitos anos, descobri que frequentemente só encontramos em nós o lugar que guarda a luz quando já ficou escuro. Algumas vezes é somente na escuridão que conhecemos o valor desse lugar. Mas em todas as pessoas existe um lugar capaz de guardar a luz. Isso é verdade. Meu avô disse que é.
Passei muitos anos aprendendo como consertar a vida. Descobri finalmente que a vida não está quebrada e que servimos melhor a vida quando a alimentamos e a apoiamos, quando ouvimos antes de agir. Amparar a vida não significa fazer com que as coisas aconteçam segundo a nossa vontade, mas desvendar o que já está acontecendo dentro de nós e ao nosso redor e criar condições para que se desenvolva. Amparar a vida exige que procuremos entrar em contato com o nosso potencial, que quer sempre se concretizar, bastando que tenha condições para isso. Amparar a vida é mais uma questão de sabedoria do que de conhecimento. A vida tem a sua própria sabedoria. Na minha família, onde há tantos médicos, ficava subentendido que bastava ter conhecimento para alcançar tudo o que valia a pena possuir. Quanto mais informações acumulássemos, mais respostas encontraríamos. Quanto mais conhecêssemos, melhor poderíamos dirigir nossas vidas e alcançar a felicidade. Passei muito tempo sem compreender a diferença entre conhecimento e sabedoria. Já estava com quase 35 anos quando me dei conta de que existem outras formas de conhecimento além do intelectual e que são imensamente poderosas. Fiquei perplexa ao descobrir que o que mais vale a pena saber não está escrito nos livros e nem foi descoberto através do esforço científico. São conhecimentos que fazem parte da vida tanto de quem frequentou a escola quanto de quem jamais colocou os pés ali. Pessoas alfabetizadas ou as que nunca conseguiram ler uma única palavra em toda a sua vida. Para mim foi um impacto descobrir que para viver bem é preciso aprender a ler a vida. A vida pode falar a você por intermédio de qualquer pessoa, alguém que não tenha cultura ou que não fale a sua língua, alguém que esteja doente ou morrendo, até mesmo de uma criança. Ela pode falar sem nenhuma palavra. Aprendi muito sobre a vida com pessoas que não se consideram professores. Existem poucos grandes mestres na vida. A maioria de nós ainda está aprendendo. Cada ser humano é inacabado, mas existem muitos que são capazes de ouvir a vida melhor do que os outros e captar suas mensagens. Um professor é alguém que aprendeu a ouvir a vida, alguém que não indica um caminho, mas nos ajuda a descobrir nosso próprio caminho. Um bom professor pode nos ensinar os segredos de uma boa escuta, mas ele nunca poderá nos ensinar os segredos da vida. Precisamos ouvir por nós mesmos. Aprender com a vida leva tempo. Raramente reconheço a sabedoria da vida no momento em que a recebo. Algumas vezes distraio-me com algo que meus olhos captam ou deixo de vê-la, porque nem toda dádiva de sabedoria vem num lindo embrulho de presente. Inúmeras vezes recebi essa dádiva muitos anos depois que ela me foi oferecida. Houve momentos em que precisei receber outras coisas primeiro, passar por outras experiências para estar pronta. Amparar a vida nos torna capazes de resolver alguns problemas. Nossa sobrevivência exige que façamos algo novo, que seja mais simples e mais humano. Ela exige que nos tornemos abertos para o que está além de nossos conhecimentos. Exige que aprendamos a viver mais perto da vida, em nós e ao nosso redor. Exige que nos esforcemos para aprender a confiar na vida. O último passo na cura do sofrimento pode ser a sabedoria. Acho que nenhum sofrimento fica completamente curado enquanto a sabedoria de sua experiência não for encontrada e admirada. Não retornamos da viagem pela dor e pelo sofrimento indo para a mesma casa de onde saímos. Depois de 20 anos acompanhando pessoas que lidam com o câncer, posso afirmar que a experiência do sofrimento e a sabedoria que podemos encontrar ali
serão completamente nossas. Essa experiência vai nos ajudar a viver. Abençoe todas as coisas que lhe transmitem sabedoria, pois elas irão se tornar parte de quem você é e vão aproximar você da vida. Os tibetanos reverenciam aqueles que lhes ensinam a inestimável dádiva da sabedoria de viver bem. Talvez isso signifique reverenciar toda e qualquer vida, a formiga e a águia, o inimigo e o amigo, o parceiro, o parente, o filho. Todos eles nos oferecem a oportunidade de conhecer a nós mesmos e de conhecer a vida. A oportunidade de ampará-la. Isso vale para nossas vitórias e nossas derrotas, nossas doenças, nossas celebrações, nossas alegrias e nossas tristezas. Todas elas nos oferecem sabedoria. Que sejam todas abençoadas. Quando minha avó Raquel era recém-casada, ainda na Rússia, muitas vezes não havia comida suficiente e a família passava fome. Seu marido era o rabino e por isso eles sempre repartiam o que possuíam com aqueles que tinham ainda menos. Vovó aprendeu a fazer com que tudo rendesse o máximo possível. Uma vida difícil. Talvez por esse motivo, nos Estados Unidos a cozinha de minha avó vivia abarrotada de comida. Mas essa abundância não significava desperdício. Tudo era usado até o fim. Até os saquinhos de chá eram utilizados 2 vezes. Conta-se uma história na família sobre a geladeira de minha avó. Pode ter sido inventada, mas pode também ser verdade. Eu a ouvi várias vezes desde que era pequena. A geladeira da vovó estava sempre cheia. Todas as prateleiras, todos os cantos e fendas estavam sempre ocupados. Algumas vezes, quando alguém abria a porta sem o cuidado necessário, um ovo caía no chão e se quebrava. A reação de minha avó era sempre a mesma. Olhava satisfeita para o ovo quebrado e dizia: "Ah, hoje vamos ter pão de ló." Amparar a vida não é possuir tudo da maneira como queremos. A vida é inconstante e cheia de ovos quebrados. Mas o que é verdadeiro para os ovos é ainda mais para a dor, as perdas e o sofrimento. Determinadas coisas são importantes demais para serem desperdiçadas. Quando eu tinha 16 anos, logo após o médico ir à minha casa e dizer que eu tinha uma doença que ninguém sabia como curar, minha mãe me fez lembrar esse fato. Eu me voltei para ela em estado de choque, mas ela não veio me abraçar ou me acalmar. Em vez disso, segurou minha mão e disse com firmeza: "Vamos fazer um pão de ló." Levei muitos anos para encontrar uma receita que fosse minha, mas naquele momento eu soube que era o que eu precisava fazer. A vida não desperdiça nada. Cada molécula existente está sempre se juntando a outras pelas mãos da vida para ser transformada, adquirindo novas formas. Como é estranho pensar que uma grande dor pode não ser permanente e que toda dor é abençoada com a transitoriedade. Lentamente, gota a gota, ela pode se exaurir, até que nem a pessoa mais dedicada consiga encontrá-la, a não ser que esteja buscando a solidariedade ou alguma outra forma de sabedoria. Quando estava reformando minha casa, fiquei dividida entre 2 formas de criar um acesso à porta principal. Uma envolvia a construção de um lance de escadas que saía da rua e se abria num caminho, levando direto à porta. No instante em que uma pessoa pusesse o pé no primeiro degrau, ela poderia ver a porta da frente e logo saberia para onde deveria seguir. A outra forma era bem diferente. A pessoa atravessaria um portão e subiria um pequeno lance de escadas até um patamar. Um pouco além há uma árvore de grande beleza, única visão de quem subisse os degraus. Somente ao chegar ao patamar,
a pessoa descobriria que ele se junta a uma pequena área contornada por um jardim de rosas. Passando por esse jardim, ela encontraria um novo lance de escadas um tanto íngreme, seguindo para a direita. O degrau mais alto ficaria bem acima do nível dos olhos. Ao subir, não haveria nada especial para ver, até que a pessoa alcançasse o alto da varanda. Ali, olhando para a direita, ela teria 90 quilômetros de uma estonteante vista da Baía de São Francisco. Atravessando essa varanda, encontraria 3 degraus que seguiriam para a esquerda. Ao subi-los, um gramado, que é o meu quintal, apareceria inesperadamente. Dali, avista-se o primoroso perfil do Monte Tamalpais, a montanha mais alta do país. Só então seria possível ver a porta da frente, que agora estaria a poucos passos de distância. A pessoa estaria se movendo sempre em direção a ela, sem se dar conta. Na luta para tomar uma decisão, consultei 2 arquitetos e ambos me disseram que um dos princípios básicos da arquitetura, relativa a entradas da frente, é que desde o início as pessoas deveriam enxergar para onde estavam indo. Eles achavam que a incerteza da segunda hipótese traria uma situação de desconforto aos que me visitassem pela primeira vez. Apesar da uniformidade de opinião dos 2 profissionais, optei pelo segundo caminho. Hoje, quando penso nisso, tenho a impressão de que saber aonde estamos indo muitas vezes nos faz parar de ouvir e de pensar. Na verdade, quando sigo por um caminho tão direto, uma parte de mim corre até a porta da frente no instante em que a vejo e deixo de perceber o caminho que percorro. Não saber aonde estamos indo cria alguma incerteza, mas alimenta o sentimento de estar vivo, a capacidade de apreciar os detalhes ao nosso redor. Somos despertados, da mesma maneira que acontece quando adoecemos. Fico com a segunda opção. Na vida já tomei inúmeras atitudes visando atingir algum objetivo importante, para com o tempo acabar descobrindo que o lugar para onde as minhas escolhas me levaram é algo completamente diferente, algo cuja existência eu ignorava quando iniciei o caminho. A verdade é que estamos sempre nos movendo em direção ao mistério, e assim ficamos muito mais próximos do que é real quando não vemos claramente o nosso ponto de destino. Quando ouvi a palavra mistério pela primeira vez, não entendi o que queria dizer. Como ávida leitora de histórias de mistério, achava que alguma coisa só é misteriosa quando ainda não encontraram a sua resposta. Mas mistério com letra minúscula é diferente de mistério com maiúscula. Devido à sua própria natureza, o mistério nunca pode ser solucionado ou decifrado. Ele só pode ser vivido. Nós não fomos educados para cultivar um senso do grande mistério e chegamos a considerar o desconhecido como um insulto à nossa competência, um fracasso pessoal, um desafio à ação. Mas o grande mistério não requer ação, e sim atenção. Ele exige que as pessoas ouçam e permaneçam abertas. Quando nos defrontamos dessa maneira com o grande mistério, podemos ser tocados por uma sabedoria capaz de transformar nossas vidas. O mistério tem um enorme poder. Nesses últimos anos de trabalho com pacientes que sofrem, vi o mistério confortar pessoas quando nada mais era capaz de fazê-lo, oferecer esperança quando isso parecia impossível. Vi o mistério curar medos que de outra forma seriam incuráveis. Por muitos anos, tenho observado pessoas que, em seu confronto com o desconhecido, recuperam a reverência, o assombro, a alegria e o vigor. Elas descobrem que a vida é sagrada e reforçam essa convicção em mim. Ao perdermos o nosso senso de mistério, nós nos tornamos seres menores. Quem tem a capacidade de se sentir surpreso e admirado, mantém sua dimensão.
Talvez a sabedoria real esteja em não buscar respostas. Qualquer resposta que encontremos não será verdadeira por muito tempo. Após todos esses anos, começo a pensar que o segredo de viver bem não é ter todas as respostas, mas perseguir, em boa companhia, as questões que não podem ser respondidas. Eu e meu avô tivemos inúmeras discussões sobre os ensinamentos e os princípios do judaísmo, mas só me lembro de uma desavença. Tinha algo a ver com a natureza do minyan. A ideia do minyan é básica na vida espiritual dos judeus. Embora seja possível rezar a qualquer hora, um serviço oficial só pode acontecer se houver pelo menos 10 homens presentes. Esse grupo de 10 homens é chamado minyan. Por que, vovô? Indaguei sem compreender. Pacientemente, ele me explicou a lei. Acredita-se que sempre que 10 homens adultos estão juntos em nome de Deus, ele também está presente. Qualquer cômodo pode se tornar um lugar sagrado, próprio para a realização dos sacramentos religiosos. Depois de 5.000 anos de perseguições e desabrigo, era bom estar sempre prevenido. O santuário tinha que ser portátil. Fiquei fascinada. Meu avô me disse que essa lei é tão importante que homens costumam ser chamados à sinagoga quando há menos de 10 para rezar por um morto, inscrever um bebê no livro da vida ou realizar um dos muitos rituais que nos lembram que a vida é sagrada e reforçam a ligação do homem com Deus. Na Rússia, ele chegou até a ir à rua uma vez ou duas para convocar algum judeu que estivesse passando, um desconhecido, e assim completar o número exigido. Esse é um convite irrecusável por ser considerado um dever. Mas por que só homens, vovô? Perguntei. Ele hesitou e então respondeu devagar. A lei diz que são 10 homens. Esperei que complementasse a explicação, mas ele não disse mais nada. Deus não está presente quando 10 mulheres se juntam? Insisti. Quando penso nisso, acho que deve ter sido um momento difícil para meu avô. A lei não fala nada sobre isso, Neshumele. Tem sido sempre assim, desde o início. Fiquei estarrecida. Se uma coisa é antiga, ela tem sempre que ser verdade? É claro que não, respondeu ele. Então acho que Deus também está presente quando 10 mulheres se juntam, afirmei categoricamente. Vovô balançou a cabeça. Não é o que a lei diz. Jamais havíamos discordado antes e fiquei um tanto abalada, mas vovô parecia à vontade com a distância que separava as nossas crenças. Nunca mais discutimos o assunto e pensei que ele havia esquecido. Poucos anos depois, ele ficou muito doente. Nos meses que antecederam sua morte, só me deixavam passar pouco tempo ao seu lado para que não o cansasse. Eu tinha quase 7 anos e estava orgulhosa por ter sido alfabetizada. Costumava pegar os livros de vovô e ler para ele, ou então ficávamos apenas sentados juntos, sem dizer nada. Algumas vezes, enquanto ele dormia, eu pegava sua mão. Um dia, após um cochilo, vovô abriu os olhos e passou um longo tempo olhando para mim com um imenso amor. E depois falou, você, sozinha, já é um minyan, Neshumele. Quando eu era pequena, o resto de minha família considerava um verdadeiro escândalo a falta de uma prática religiosa por parte de meus pais. Uma vez convidaram-me para passar um seder na casa de um de meus parentes, que achava que eu precisava ter mais contato com o modo de vida ditado pela minha religião. O seder é um jantar preparado de forma bastante minuciosa para celebrar o feriado de Pessach, a Páscoa dos judeus. Meu primeiro seder não foi uma boa experiência. As orações e leituras das histórias de Pessach eram todas em hebraico, uma língua que eu não entendia. A cerimônia arrastou-se por várias horas e ninguém tinha permissão para comer enquanto não chegássemos ao último amém.
Eu deveria ficar sentada pacientemente, sem qualquer explicação, durante toda a cerimônia. Eram 9 horas quando o caldo de galinha foi servido e eu já estava em prantos. Nunca mais volto lá, eu disse ao meu avô. Odeio o Pesach, odeio aquela história idiota. Então o vovô resolveu me contar sua própria versão da história de Pesach, e assim falou. Há milhares e milhares de anos, o povo judeu vivia como escravo no Egito. Como acontecia a qualquer escravo, os judeus sofriam muito e tinham um sonho de liberdade. Seu líder, Moisés, falou com Deus sobre esse sonho e os terríveis sofrimentos que o povo passava, e Deus o encorajou a ir até o faraó, o rei do Egito, para pedir-lhe que deixasse o povo judeu partir. Como era de se esperar, o faraó se recusou. Desanimado, Moisés foi pedir ajuda a Deus. Diante da dureza do coração do faraó, Deus enviou a ele um grande sofrimento através de uma praga. O sofrimento tem um enorme poder de amolecer o coração. Mas o faraó não concordou em libertar os escravos. Deus mandou uma outra praga, e mais outra. Mas o coração do faraó estava endurecido para o sofrimento, tanto dos judeus quanto de seu próprio povo. Ele fazia promessas a Moisés, mas voltava atrás. Finalmente, Deus enviou o anjo da morte para que levasse consigo o primogênito de todas as famílias egípcias. Esse castigo foi duro demais, até para o coração do faraó, que disse a Moisés que os judeus estavam livres para partir. Este é o fim da história, vovô? Indaguei. Não, disse ele com doçura. Na verdade, é apenas o começo. Fiquei satisfeita. A história contada no Seder fora tão demorada que eu tinha certeza de que a história de meu avô não poderia ter acabado tão depressa. O que aconteceu depois, vovô? Ele sorriu ao perceber minha impaciência. Bem, Moisés levou ao povo a notícia de que estavam livres. E todos ficaram muito alegres? Não, Neshumele, eles não ficaram alegres. Disseram a Moisés que não queriam partir. Fizeram várias perguntas. Para onde iriam? Quem lhes daria alimento? Onde dormiriam? Moisés ficou muito surpreso. Ele não tinha resposta para nenhuma daquelas perguntas e não sabia o que fazer. Como poderia dizer a Deus que seu povo não queria ir depois de tudo o que ele fizera para que a liberdade fosse possível? Eu também fiquei surpresa. Mas eles estavam sofrendo, vovô. Por que não queriam ir embora? A expressão do rosto de meu avô tornou-se triste. Porque eles sabiam como sofrer. Sofreram durante muito tempo e estavam acostumados ao sofrimento. Mas não sabiam como ser livres. Quando Moisés contou a Deus o que estava acontecendo, ele não ficou nem um pouco surpreso e ordenou a Moisés: Vá dizer ao povo que eu, pessoalmente, irei guiá-los à terra prometida. Vá agora. Isso era muito raro. Normalmente Deus mandava outros para cumprirem sua vontade, um serafim, um arcanjo ou um mensageiro. Mas isso ele faria pessoalmente. Moisés explicou tudo ao povo. Ainda de má vontade, eles deixaram suas casas e foram para o deserto. Não havia comida, não havia água. Viveram ali durante 40 anos. Fiquei novamente perplexa. Mas e a terra prometida, vovô, não era verdade? Era verdade, Neshumele, mas a escolha que as pessoas devem fazer nunca é entre a liberdade e a escravidão. Precisaremos sempre escolher entre a escravidão e o desconhecido. Mas como eles iriam viver sem água e sem comida? Perguntei, dominada pela aflição. Eles tinham Deus, Neshumele, disse vovô com ternura. Todas as manhãs, Deus fazia chover maná e as pessoas o comiam. Perto do meio-dia já não havia mais nada.
Todas as noites eles se abrigavam sob as grandes asas de sua presença. Dia após dia, eles se preocupavam e duvidavam, e dia após dia, Deus estava lá. Depois de 40 anos, até mesmo o mais desconfiado de todos havia aprendido que podia confiar em Deus. E então eles chegaram à Terra Prometida. Passei algum tempo refletindo sobre essa história, inúmeras imagens povoando a minha mente. Numa delas havia uma longa fila de pessoas esfarrapadas que deixavam para trás a terra onde viveram por inúmeras gerações e mergulhavam na escuridão e no vazio do deserto, levando consigo todos os seus pertences, seus gatos, seus cachorros e seus filhos, que não paravam de chorar. E à frente dessa enorme procissão que reclamava, sofria e duvidava, estava o próprio Deus, na forma de um pilar de fogo. Por que foi que Deus veio em pessoa, vovô? Ah, Neshumele, muitas pessoas procuraram a solução para esse enigma e pensaram em várias alternativas. O que eu acho é que a luta pela liberdade é importante demais para Deus deixar nas mãos de outros. Isso acontece porque somente o povo que se torna livre pode servir aos propósitos sagrados de Deus e transformar o mundo. Somente os que não estão escravizados podem guiar-se pela bondade que guardam dentro de si. Quase 25 anos se passaram até que eu comparecesse a um outro seder. Dessa vez, o serviço foi feito na minha língua. Todos nós participamos lendo trechos do ritual determinados pelo nosso anfitrião. A parte que me coube continha uma obscura ordem de Deus. Afirmava que em cada geração era dever dos pais contar aos filhos a história de Pesach e especificava como isso seria feito. Abre aspas. Naquele dia contarás a teu filho. Isto é por causa do que o Eterno fez por mim quando eu mesmo saí do Egito. Fecha aspas. Essa frase é repetida 2 ou 3 vezes durante o ritual. Cada vez que eu lia em voz alta, ficava imaginando o que queria dizer. De repente, quando li em voz alta pela 3ª vez, percebi a verdade contida ali. A história que meu avô me contava não aconteceu há milhares de anos. Ela está acontecendo agora. É a história de cada paciente que tratei, cada pessoa que conheci. É a minha própria história. A escravidão que nos impede de seguir nossa bondade é interna. Estamos presos por ideias de insignificância e falta de autoestima, por desejos, ganância ou ignorância. Somos escravizados por nos sentirmos vítimas ou porque achamos que temos direitos. É uma história sobre o medo de mudar, sobre o apego a lugares e comportamentos que são pequenos e que machucam, porque abandoná-los irá nos colocar diante do que ainda não conhecemos. Ouvi novamente as palavras de meu avô. A escolha nunca é entre a escravidão e a liberdade. Precisamos sempre escolher entre a escravidão e o desconhecido. A liberdade é tão assustadora agora como há milhares de anos. Ela vai sempre exigir a disposição de sacrificar o que nos é mais familiar pelo que é mais verdadeiro. Para sermos livres, teremos que agir com base na integridade e na confiança, muitas vezes por um longo tempo. Poucos alcançarão sua terra prometida num único dia. Talvez a parte mais importante da história seja o fato de Deus não delegar essa tarefa. Sempre que nos movimentarmos em direção à liberdade, Deus estará lá. No livro de Mórmon há uma outra versão da história do Êxodo. Nela, os jaredistas, forçados a abandonar seus lares devido a uma série de condições que reprimiam sua liberdade, aventuraram-se em barcos totalmente selados
por águas inexploradas para alcançar a terra prometida. Jared fala com Deus sobre a dificuldade de governar esses barcos em meio à total escuridão. Recebe ordens de levar consigo várias pedras. Deus tocaria nelas, fazendo com que dali em diante passassem a emitir luz. A viagem é longa e difícil ao extremo. Poderosas tempestades derrubam os barcos seguidamente, mas eles resistem e as pedras tocadas por Deus continuam a brilhar. Segundo Jung, a pedra é um dos símbolos arquetípicos da alma. Essa imagem é particularmente bela para mim. Um povo navegando por mares bravios em busca da liberdade, guiados apenas pela luz que o toque de Deus acendeu em suas almas. A jornada em direção à liberdade e à terra prometida pode tomar várias formas. Há alguns anos recebi um cartão que me foi enviado da Inglaterra com uma citação da mensagem de Natal do rei Jorge V ao povo britânico. Pouco antes de recebê-lo, minha mãe, velha e muito doente, viera de Nova York passar comigo seus últimos anos de vida. Ela adorou o cartão e o manteve-o sempre em sua bolsa. Durante o período final de sua doença, mamãe o colocou sobre a mesinha de cabeceira. Estava lá no dia em que ela morreu. Mandei emoldurá-lo e agora ele está na cozinha de minha casa. Diz o seguinte: pedi ao homem que ficava no portal do ano, dê-me uma luz para que eu caminhe em segurança pela escuridão. E ele respondeu: mergulhe na escuridão e ponha a sua mão nas mãos de Deus. Isso será mais importante do que a luz e mais seguro do que um caminho conhecido. No decorrer de qualquer existência, há momentos em que precisamos navegar pelo desconhecido sem ter um mapa ou uma bússola. Esses podem ser tempos de desespero e de pavor, mas podem ser também tempos de descoberta. Tendo acompanhado muitas pessoas em sua luta com o desconhecido, acredito que a parte mais emocionante da história do Êxodo, segundo os Mormons, é uma única linha. Apesar dos desafios e das enormes dificuldades de sua jornada pelo mar, o vento sempre soprava na direção da terra prometida. Já vi muitas pessoas lançarem suas velas e aproveitarem esse vento. A vida tem uma virtude em que podemos confiar. Em nossa luta pela liberdade, nunca estamos sozinhos. Nunca somos abandonados. Papel fere pedra. Audiolivres.